Fala pessoal, o professor Felipe Fonseca aqui novamente e agora a gente vamos trabalhar iniciação ao estudo da função. Vem comigo pessoal, de forma bem prática, dinâmica, tá? Eu tenho certeza que ao término dessa aula vocês não vão ter mais dúvida com relação à iniciação ao estudo da função. Bora? Vamos descascar esse abacaxi? Vamos lá! É uma aplicação que relaciona os elementos de dois conjuntos não vazios. Olha só, pessoal, coloquei definiçãozinha para ficar bem tranquilo, né? Dois conjuntos não vazios. Considere dois conjuntos não vazios, A e B, é o conjunto A e o conjunto B, em que uma função f relaciona cada elemento de A a um único elemento de B, ou seja, uma função f é a nomenclatura da função, né? O f de função, né? Relaciona cada elemento de A a um único elemento de B. Ou seja, eu botei o f aqui ó, da função, está relacionando o quê? De A para B. O que está acontecendo aqui? Ó? Olha o sentido da seta. Está saindo do A indo para o B. Ou seja, a primeira parte aqui é o A e a segunda é o B. Que a gente vai ver isso mais para frente. Então está saindo do A e está indo para o B. Exatamente no sentido dessa seta aqui. Eu coloquei três exemplos aqui, pessoal, olha só. Mas o que ele falou aqui, a definição? Bem resumidinha para vocês, assim, bem objetiva. Cada elemento de A a um único elemento de B. Ó, grava isso aqui. Cada elemento de A a um único elemento de B. Vambora? O que aconteceu aqui nesse primeiro caso? F de A e B. Ó, quem são os elementos de A? 1, 2 e 3, tá vendo? Quem são os elementos de B? 4, 5 e 6. Perceba que está saindo um único para A para o único de B, um único para A para o único de B, um único para A para o único de B. Ou seja, para saber se a função, o detalhe principal é nos ligarmos de onde está saindo. Nesse exemplo aqui está saindo do A e está indo para o B. Então temos que nos ligar aqui. Então esse exemplo aqui é uma função, está saindo um único elemento de A, cada elemento de A, para um único elemento de B. Eu vou colocar até aqui, ó, é função. Tá ok, pessoal? Esse diagrama aqui fica bem simples para a gente entender o conceito de função. Eu vou colocar mais dois exemplos aqui. Ó. O que está acontecendo aqui? Ó? Nesse segundo diagrama aqui, ó. Olha aqui o número 1. Estão saindo dois número 1 para dois diferentes de B. Então, nesse caso, não é função. Perceberam? Vou colocar aqui, ó. Não é função. Só para vocês perceberem, tá, pessoal? São exemplos bem práticos aqui. E o terceiro diagrama? O que eu falei aqui na definição? Ó, cada elemento de A a um único elemento de B. Então, está saindo do A. O sentido está saindo do A indo para o B. Tem esse vazio aqui, ó. Então, tinha que sair cada elemento de A ao único elemento de B, como esse caso aqui. Esse aqui saindo 2, não é função. E esse aqui está faltando 1 no A, para ir para o B. Então, também não é função. Aqui, quando nós aprofundarmos os tipos de função, a gente vai ver que isso aqui pode acontecer. Nós temos que nos ligarmos para saber se é função ou não. Esse primeiro contato é somente para isso. Para saber se é função ou não, é essa definição aqui. Tem que sair cada elemento de A a um único elemento de B. Aqui está faltando 1 e aqui saindo 2. Então, aqui também não é função. Tá ok, pessoal? Simples assim, tá? Agora eu coloquei um exemplozinho aqui para ficar bem prático, tá? Forma numérica aqui. O que eu pedi aqui, ó? Exemplo. Considere a função. Qual que é a função? F de x é igual a x mais 2, né? Determine os seus coeficientes e construa um gráfico. Vamos lá, pessoal. Eu coloquei até essa definição aqui, ó. Essa daqui é a definição de função do primeiro grau, tá? Nós estamos vendo aqui o conceito inicial, primeiro grau, porque o expoente de x aqui é 1. Mas não é o caso do vídeo aqui não. Não vou aprofundar, né, agora sobre isso. Só se tem em mente, isso aqui é uma função do primeiro grau, porque o maior coeficiente aqui, a maior incógnita é o x e está elevado ao expoente 1. Isso é a definição de função do segundo grau. Se aqui fosse expoente 2, seria segundo grau, 3, terceiro grau e assim sucessivamente. Mas o nosso foco aqui nessa aula é função do primeiro grau, estudo inicial da função. Considere a função a seguir, eu dei a função aqui, né? Tranquilo. O que ele quer saber? Determine seus coeficientes e construa um gráfico. Vamos lá, pessoal, olha só aqui, olha essa relação aqui, ó. Qual que é a forma genérica de representação da função? F de x é igual a y, que é igual a x mais b. A gente vai construir um gráfico, né? No plano cartesiano de x e y. Antes de mais nada, vou passar aqui para o outro lado do quadro. F de x é igual a x mais 2, né? F de x
é igual a x mais 2. Tranquilo? Vamos aqui na nossa colinha. Quem é o f de x aqui? Olha só, pessoal. Eu estou falando que o f de x ele é igual a x mais 2. Aqui em cima, ó, f de x é igual a quem? O y. Então, ou seja, no lugar do f de x, eu posso colocar o y, que é para construir um plano cartesiano. É a mesma coisa, tá? F de x, ele é o y. Ele pode aparecer das duas formas no seu exercício, na sua prova. O f de x ou y. Tá tranquilo? E quem são os coeficientes? Para você saber quem são os coeficientes. Coeficientes são as letras que estão na função, tirando a variável. O x é variável, tá? Vou até colocar aqui, ó, variável. Variável, tá? Beleza, x é a variável. E quem sobrou agora são os coeficientes. O b a gente chama de exclusivão, que é o termo independente, tá sozinho, né? Ele é o marrentão, não quer ficar perto de ninguém, grudado com ninguém. E quem é o a? O a é quem está grudado com o x. Nesse caso aqui, quem seria o a? É o termo que está grudado com o x. É o raciocínio igual da fração. Se tem um número, por exemplo, o número 5 aqui, é um número inteiro, né? Se eu te perguntar qual o denominador, ou seja, a parte de baixo daquele número ali, ele é um número inteiro? Então subtende-se que ele é 1, tá? Estou só recapitulando com as partes bem fundamentais lá, bem iniciais. Então, ou seja, mesmo raciocínio, se tem um número, se tem uma letra aqui x, tá aqui, qual o número que está subentendido que está grudado com x ali? Que no caso é o a, tá vendo? O a está grudado com x, é 1. Entendeu, pessoal? Vou colocar até aqui, ó. O a vale o quê? 1. Tranquilo. E que é o nosso termo independente, o exclusivão, mas então é o b. Ele está sozinho. Então vou chamar o b aqui de 2, tá? É sempre assim, tá, pessoal? Quem tiver grudado com x é o a. Quem tiver sozinho, sem o x grudando, né, quer ficar sozinho, é o b, que é o termo independente. Tranquilo? Vamos construir um gráfico? Como é que a gente constrói um gráfico? Primeiro vamos atribuir valores aqui, pessoal. Para x e para y. Vou colocar aqui, ó, x e y. Vou colocar uma tabelinha aqui, tá? Vamos atribuir valores aqui de x e de y. Por exemplo, vou botar três números bem tranquilo. Vou atribuir valores para x de 0, 1 e 2. Eu atribuí esses valores, tá? Números inteiros, para ficar mais fácil para nós montarmos nosso gráfico aqui do plano cartesiano. Ou seja, onde tem x, eu vou substituir por 0. Quem vai ser o y? Y vai ser igual a quem? Onde tem x, eu falei da primeira linha aqui, ó, eu falei que é 0. Então, vou colocar o quê? 0 mais 2. Ou seja, 0 mais 2 é 2. O y lá vale 2 quando o x for 0. Quando o x for 1, o y vai ser quem? Vou tirar o x e vou colocar o 1, que eu estou falando que o valor de x é 1, né? Vai ser o quê? 1 mais 2, que vai dar 3. Tranquilo, pessoal? E quando o x for 2, vou tirar o x e vou colocar o 2. Ó, y vai ser o quê? 2 mais 2, que vai dar 4. Eu tenho os 3 pares ordenados aqui. Sempre assim, ó, par ordenado. O primeiro número é sem ser pro resto da vida de vocês, tá? Vai ser sempre o x. O x aqui é 0, primeiro par ordenado, e y 2. Qual que é o segundo par ordenado? O x 1 e o y 3. Qual que é o terceiro par ordenado? 2 e 4. Perceba que a gente pode fazer isso para vários números. Eu coloquei números bem baixos para ficar didático, tá? Só para mostrar como a gente constrói. Agora vou colocar aqui, ó, um plano cartesiano. Eixo y, né? Que é sempre da vertical. E o x, que é sempre da horizontal, tá? Vou até melhorar um pouquinho aqui. Eixo y é muito falado nas provas em ordenadas, que é a mesma coisa, tá? E o eixo x, abscissa. Abscissa. Tranquilo, pessoal? Abscissa x, né? E ordenada y, tá? Só para ficar bem didático. Agora só a gente olha os pontos, olha só. Quando o x for 0, o y vai ser 2, o primeiro par ordenado ali. Então aqui o 0 é a origem, né? Quando o x for 0, o y vai ser quem? 2. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou traçar e o ponto vai estar sobre, né, a reta y, a reta das ordenadas. Tranquilo? Que é o f de x. F de x é igual a y, né? Posso até colocar aqui, para ficar didático, tá? Tranquilo? Vamos lá. Segundo par ordenado. Quando o x for 1, o x é 1, o y vai ser quem? 3. Olha só aqui. Quando o x for 1, o y vai ser 3. Tranquilo. E o terceiro par ordenado? Quando o x for 2, ó, eixo x 2, o y vai ser 4. Vem aqui 4. Olha só, simples assim, pessoal. Um gráficozinho aqui de forma bem
bem tranquila, tá? Vou traçar essa reta aqui do gráfico, ó. Então dá a entender que ele vai ser mais ou menos assim, se nós colocássemos valores negativos, tá bom? Aqui para o Y, a parte de cima é sempre o negativo, o positivo, né? E aqui, essa parte aqui é a origem, né? Aqui é o nosso norte, a origem. Para cima no Y positivo, para baixo no Y negativo. O X, aqui é a origem. Para cá, negativo, para lá, positivo. Pessoal, iniciação do estudo da função, tá? Mostrei o diagrama aqui, quando a configuração é função, quando não é. Tem a definição, já mostrei com vocês quem é variável, os coeficientes, f de x e y. Espero ter ajudado aí, tá? Até o próximo vídeo aí, tamo junto.